Olá, amigo Sudaca! Vim aqui fazer um programa especial de Eduardo Cudê, El Chacho Cudê, o novo técnico do Atlético nessa temporada 2023, depois da vinheta. Pois é, amigos, então o que falar de Chacho Cudê, né? Esse técnico que já passou pelo Inter, pelo Rosário Central, pelo Celta, pelo Racing e que fez bons trabalhos, né? Não fez uma temporada muito boa no Celta da Espanha, deixar bem claro isso, mas na sua primeira temporada foi muito boa, né? Quando deixou o Inter e chegou lá na Espanha, a primeira temporada foi positiva. E é um técnico que eu gosto muito, eu acompanho o trabalho dele desde o Rosário Central, e acompanhei de perto quando ele comandou o Racing e levou o título argentino de uma forma até espetacular mesmo, porque normalmente Boca e River sempre estão disputando o título lá, e o Racing tem muita competência e consistência na parte defensiva também. Então por isso que o Chacho Cudê, para mim, se mostrou o melhor discípulo, um dos melhores técnicos do futebol argentino e talvez o que mais tenha se aproximado de Gallardo lá na Argentina, pelo belo trabalho que ele fez no Racing, né? Vamos deixar algumas coisas claras aqui, eu pretendo fazer um vídeo rápido, com algumas coisas alguns pilares desse trabalho do Cudê. Primeiro, a marcação, a pressão alta, isso é uma coisa evidente no trabalho dele no Racing, no Inter e no Celta, né? Uma marcação alta, umas linhas altas. Talvez por isso que ele utilize tanto o sistema que está marcado já com ele, que é 1-4-1-3-2, com 2 atacantes, 3 meias e um volante que faz varre ali a frente da primeira linha, consegue fazer esse equilíbrio ali tanto na defesa para roubar bolas, mas também para saída de bola. Também ele se coloca no meio entre os zagueiros abrem, os laterais que dão essa amplitude para o jogo do Cudê, e por isso que o Chacho utiliza muito essa fórmula até para fazer uma pressão alta. Então ele pressiona o adversário com 5 jogadores, né? Os 3 meio-campistas e os 2 atacantes. Isso traz uma consistência na hora de pressionar forte, e por isso que é um técnico que gosta desse tipo de posicionamento e de atitude em alguns momentos durante os 90 minutos. Não utiliza o tempo inteiro, mas quando precisa do resultado, quando joga em casa, costuma fazer essa pressão, né? E às vezes joga com uma linha mais baixa para tentar atacar nos espaços. Isso é uma coisa que mostrou ao longo da carreira dele, que ele sabe a hora certa desses mecanismos serem utilizados durante os 90 minutos. Por isso, é um time, muitas vezes no Racing, principalmente, menos no Inter, e mais no Celta e no Racing, utilizou um time mais posicional, né? Com toque de bola, com posse de bola, tendo controle da bola quase o tempo inteiro. A saída de bola é essencial com os zagueiros, que eles fazem essa ligação com os laterais, que dão amplitude, com os 2 atacantes, né? Às vezes faz essa ligação direta, defesa e ataque, com os 2 atacantes, né? Mas utiliza muito volante, esse do 4-1-3-2, o volante, ele doble 5, ele é muito utilizado nesse esquema do Cudê para armar o time, né? Utilizou isso com o Marcelo Dias e utilizou isso com o Renato Tapia no Celta, mas é um esquema que se adapta ao adversário, né? Conforme o adversário, ele recua essas linhas, joga mais no contra-ataque, joga mais nos espaços. Quando o adversário é inferior a ele tem mais posse de bola, ele adianta essas linhas, né? O zagueiro consegue entrar quase na área adversária. Os laterais atacam muito com o Chacho Cudê. Como eles dão amplitude pro time, né? Os 2 lados, ele consegue fazer isso. Ele precisa de laterais que ataquem bem, né? E que tenham escolhas agressivas na hora de atacar. Ele precisa de jogadores assim, né? Às vezes já utilizou uma linha de 3 zagueiros, já foi utilizado isso no Celta,
e aí ele usa alas para dar essa amplitude, né? Então, ele normalmente usa 3 zagueiros quando enfrenta um adversário com 2 atacantes. Ele fez muito isso no Celta, principalmente, nessa temporada no futebol espanhol. Mas é um técnico que se adapta muito bem ao adversário, estuda bem o adversário, conhece o futebol brasileiro, que eu acho que isso que é importante aqui para a chegada do Atlético, que a exigência é grande, o Atlético é um dos grandes do futebol brasileiro há alguns anos, então se exige um trabalho competitivo, um trabalho equilibrado, em que eu posso ter um time ofensivo, mas se não tiver equilíbrio na parte defensiva é complicado e vai ter muita crítica. E o Tchatcho Kudê, quando ele chegou ao Internacional, eu esperava mais dele da parte ofensiva, do time de toque de bola, posicional, mas o time custou entender esse estilo de jogo do Tchatcho Kudê, teve mais ao final da temporada, né? Ao final, antes dele sair, que o time entendeu mais o esquema dele. Mesmo assim, ele conseguiu dar equilíbrio para o time na fase da Libertadores, fez bons jogos, né? Eu não acho que perdeu os Grenais, ok, mas fez um último jogo com o Grêmio muito bom. Eu acho que a torcida do Inter não perdoa mais por causa dos Grenais, mas eu acho que o trabalho em geral do Tchatcho no Internacional é positivo, em geral, falando de uma forma geral, tem seus erros, lógico, né? O rodízio que muita gente criticou, eu acho que é normal, ele faz isso mesmo com os times dele, e a torcida tem que entender que são os mecanismos que os outros jogadores têm que entender também, que em certas circunstâncias, num jogo apertado, uma semifinal de Libertadores, numa semifinal de Brasil, semifinal de Copa Brasil, você precisa daqueles jogadores que entendam bem os mecanismos que precisam ser feitos durante os 90 minutos. Então, é importante que todos tenham bem clara essa ideia. Eu gosto muito da ideia do Tchatcho Kudê voltar ao futebol brasileiro e trabalhar aqui no Atlético. Tem muitos jogadores de qualidade que podem fazer as funções que ele exige. Tanto é que ele já trabalhou com o Zaratio, né? Ele foi o grande responsável por o Zaratio dar esse pulo do gato lá no futebol argentino, né? O Lautaro Martínez também e outros grandes com quem ele trabalhou. Mas eu vejo de uma forma positiva a chegada dele aqui ao Atlético. Acho que é um técnico muito inteligente, que estuda muito, que se adapta ao adversário, que tem um time posicional, ofensivo, agressivo, com posse de bola, mas também tem um time reativo, com as linhas mais recuadas, trabalhando mais nos espaços. E por isso o Tchatcho Kudê, para mim, entendeu o futebol brasileiro e vinha fazendo um bom trabalho no Inter, no geral. Eu sei que a torcida do Inter pode até me criticar, mas no geral eu avalio que o trabalho do Kudê era bom. E ele fez um excelente trabalho no Racing, cara. Isso aí eu não posso... ali tá o grande currículo dele, tá ali naquele trabalho do Racing. Que tinha um time, depois de anos trabalhando da forma como ele trabalhou, um time de posse de bola, com toque de bola, de passes de primeira, chegadas com triangulações. Era o que mais se aproximou do Gallardo, né, lá na Argentina, né, com esse futebol ofensivo e equilibrado também. Na hora certa sabia fazer os contra-ataques com as linhas recuadas. Então eu sou muito fã do Tchatcho Kudê e espero que ele tenha um bom trabalho aqui no Atlético, para que tenha essa repercussão toda e que a gente aproveite o bom trabalho do Tchatcho Kudê, mas tenha paciência para o time entender esses mecanismos que ele utiliza durante o seu trabalho. O time tem que praticar bastante, tem que treinar muito. Então, que bom que ele está chegando para fazer uma pré-temporada bem feita, e é isso que eu espero que o Tchatcho Kudê faça aqui no Atlético. Espero que vocês gostem do material e não deixe seu like, né? E se inscreva no canal. Tem muito mais aqui do futebol sul-americano no Sudaca Brasil. Tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau, tchau.